Fala pessoal, bom dia. Vamos ver então aqui a resposta de alguns dos puzzles enviados no mês de julho, né? Aqui a gente tem uma sequência muito boa, né? Muito promissora para as pretas. Tem uma sequência de checkmate, não exatamente nessa posição, mas as pretas, né? Após o lance torre H4, entregando a torre, estão muito melhor, né? Estão muito melhor. E o que a gente vai verificar é que, inclusive, quem ganhou essa partida foi as brancas, mas aqui, após tirar a dama, a gente tem uma sequência de checkmate aqui para as pretas, né, em 4. O que a gente tem que visualizar aqui na posição? Né? A gente tem um rei no canto. Né? Se capturasse a torre, por exemplo, era mate em 1. Né? Mas esse rei no canto ele está muito mal posicionado. Né? Então, após tirar a dama, a gente tem uma sequência de checkmate com sacrifício de torre. O que a gente visualiza? A gente visualiza aqui uma entrada, né, de dama aqui na coluna H, com a torre defendendo a coluna G. Né? Então o rei captura, e aí a gente entra no cheque. Né? O rei só tem uma casa para jogar. E aí aqui, veja que a casa H3 está defendida pela dama. Né? Então a gente tem que jogar dama H4. Né? E aí a única situação aqui, a única defesa para as brancas é entregar a dama e checkmate, né, com a torre bloqueando a coluna H aqui, coluna G, e a dama atacando na coluna H. O mais incrível foi que isso não aconteceu, né? As pretas acabaram levando o checkmate. Né? A situação da partida aqui, né? As pretas tentaram dobrar as peças, né? Jogadores com mais de 2.100 aqui no Lichess, um rating, né, relativamente alto aqui para, né, quem está iniciando. E o mais incrível foi que as pretas não viram a sequência, né? Então o jogo seguiu aqui, as pretas tentaram dobrar os ataques, aí a branca defendeu com a torre, entrou novamente tentando colocar mais um ataque aqui, e aí deu chance aqui para o contra-ataque das brancas, né? Aqui tem sequência de checkmate para as brancas, né? E após dama D6 cheque, né? Checkmate para as brancas aí com torre A8. O próximo foi no dia 11, que o próximo, vamos ver. Aqui foi uma situação que aconteceu comigo em uma partida, que eu deixei passar um golpe tático aqui. Né? O adversário jogou bispo H3, e aqui eu teria um golpe tático, né? Um golpe tático tirando a defesa do bispo. Né? Uma partida rápida, acabei não vendo, mas é importante estudar esse tipo de golpe que a gente deixa passar, né? Então eu poderia ter capturado o cavalo, né? E aí ele captura com a dama. Se não capturar, escolher capturar o bispo, por exemplo, eu capturo o outro bispo aqui atacando a dama, no caso. E aí ele é obrigado a capturar o cavalo e retomo o bispo. Fico com bispo a mais aqui nessa situação, né? Então foi um golpe que eu deixei passar e, né, ficaria melhor na partida sem dúvida aí com o bispo a mais. Próximo, sequência de checkmate. Esse aqui eu acho que foi a Luísa que respondeu ali. Dama G5, as pretas jogaram, entrando numa rede de checkmate aqui, né? Então é torre cheque. A única defesa é cavalo, porque o rei não pode capturar porque tem a torre, né? Então o cavalo toma. E veja como o rei aqui das pretas está trancado, né? A gente tem uma entrada de bispo aqui. E as peças pretas acabam bloqueando aqui, né, o rei. Então não tem como capturar o bispo, né? Tá defendido pela torre. Cheque, mate. Próximo. Mais uma posição aqui de checkmate em 1. Posição aqui que foi de uma partida minha aqui, se eu não me engano, contra o João Guilherme. Em um
um dos campeonatos online que a gente fez. Após o lance cavalo F7, eu tinha mate em 1, né? Não esperava esse lance. Ele acabou tirando a fuga do rei aqui. E eu acabei jogando outra coisa. Joguei torre E7, se eu não me engano, aqui, para cravar o cavalo, mas passou, né? Passou o mate em 1, a gente acabou empatando essa partida. E tava com pouco tempo no relógio. Mas é importante a gente estudar o tema, né? Cavalo defendendo a torre ali com o rei, né, bloqueado no canto. O cavalo também tira a casa de H7. Foi dolorido ter passado esse mate aí no momento, mas vamos em frente. Próximo. Essa situação aqui foi um Puzzle of the Day do Lichess. Tem uma situação aqui que pretas jogaram torre B6, né, deixando as brancas em vantagem. Então o lance aqui, obviamente, né, tá bem claro aqui. Torre cheque, tirando o rei, né, fazendo o rei voltar para algum lugar aí. Se o rei voltar para E6 ou para F6, a torre vai cair, né? Se jogar aqui, por exemplo, né, em E6, a torre lá atrás fica em defesa. Mas não é o lance que as pretas vão fazer, né? Vão tentar defender a torre. Então jogando rei D6. A gente tem agora um garfo aqui, né? Agora não, nessa variante aqui não funciona mais capturar porque a torre está defendida lá atrás. Então aqui a gente tem que visualizar o ganho de material com o garfo, né? Então é cheque atacando a torre. E aí rei é obrigado a sair, né, para qualquer lugar aqui. E aí a gente ganha a torre, né, ficando com uma torre a mais, uma posição com certeza vencedora. Próximo. Brancas jogaram cavalo C5, atacando a dama, né? Repare que a dama das brancas também está sendo atacada. Qual é o melhor lance aqui? Um lance aqui, né, somente um lance é o vencedor aqui para as pretas, que é dama D6. Por quê? Porque a gente cria uma combinação aqui, né, de ataques, um ataque de checkmate e continuamos atacando a dama, né? Então as brancas são obrigadas a defender o checkmate de alguma forma, G3, né? É uma. Dama capturar o bispo também é outra, né? Acaba tirando a combinação. G3 e aí a gente consegue capturar a dama. Daí brancas capturando no duplo, mas já não vale mais a pena a troca, né, para as brancas, porque fica numa situação aqui com dama a menos, fica perdido mesmo. Então não tem mais muita luta aqui depois de bispo captura a dama. Partida do Gui contra o Alekhine aqui, que foi o campeão de um dos torneios. Quase 1000 pontos de diferença de rating aqui, uma diferença grande de rating, mas o Gui jogou muito bem, né, seguindo os princípios aí da abertura e conseguiu chegar numa posição vencedora aqui, né? Alekhine jogou F4, buscando iniciativa, buscando abrir a coluna aqui da torre. E aqui o Guilherme teve um lance aqui vencedor, né, que seria dama H6. Dama H6 seria vencedor para ele, porque não tem como defender torre C7 mais, né? Não tem mais como defender torre C7. Após dama H6, torre C7 fica indefensável aqui, né? Então se capturasse o peão buscando abrir a coluna, mesmo assim torre C7 seria avassalador, porque está atacando aqui o checkmate, né? E as pretas não tem defesa. Tem que começar a entregar a peça, entrega a dama. Aí, nessa situação aqui, mate em 2 com torre C8. Volta a torre, checkmate. Próximo, uma sequência aqui de checkmate após
Torre F2 pelas pretas é torre D8, rei H7, dama H5, única defesa é dama H6, torre H8, atraindo o rei para H8, e aí aqui repare que o peão está cravado, né? E aí a gente consegue capturar a dama aqui com o peão cravado, rei G8 e dama G7 checkmate. O próximo então nessa posição aqui, as pretas têm, né, dependendo do lance das brancas, as brancas teriam vantagem, né? O lance bispo F3, por exemplo, seria um lance que fecharia, né? Fecharia aqui essa coluna F, porém, né, as brancas jogaram bispo C4, dando a chance para a sequência de checkmate, né? Veja que a diferença de um movimento, né? A gente tem que observar o ataque do adversário, né? Tem duas peças aqui, né? Duas peças pesadas atacando aqui a coluna F. Seria importante fechar a coluna F aqui com bispo F3 ou até mesmo cavalo. Até mesmo cavalo D3 fecharia também, porque defenderia uma casa-chave aqui, né? Então, e também, né, abriria aqui a fileira para a torre, né, a defesa da torre. Então, qualquer um desses lances aí de defesa seria efetivo, né? Então, as brancas jogaram bispo C4, dando a chance para o checkmate, né? Então a gente tem sequência de checkmate com bispo E3, né? E aí a torre pode capturar. Se jogar rei para o canto vai antecipar o checkmate, então a gente captura, né? E aqui a gente tem um detalhezinho importante, né? A gente não pode dar checkmate direto em F1 porque o bispo está defendendo, né, F1. Então a gente primeiro precisa tirar o rei para o canto aqui com dama F2, né? E a gente tira uma das defesas, a gente tira da casa F1, né? Que aqui tem duas defesas, né? Se jogasse direto, né, bispo captura, torre captura, rei captura e aí as brancas estão de vantagem. Então por isso esse macete aqui de tirar o rei para o canto primeiro com o cheque. Aí as brancas só tem uma opção aqui para jogar. E aí aqui sim a gente, né, pode jogar dama F1, né, um sacrifício de dama aqui pelo checkmate, né, bispo captura e aí torre captura, checkmate. O último da sequência, então, essa aqui é uma sequência de checkmate, né, para as brancas, né? Qual que foi o movimento das pretas, né? As pretas aqui têm grande vantagem, né? Porque vai promover esse peão, né? Só precisa se preocupar em não levar checkmate, né? Então aqui o melhor lance para as pretas, qual seria para as pretas aqui? Seria capturar peão, né? Por incrível que pareça, um sacrifício de torre para evitar o checkmate, né? É uma defesa. Então rei captura e aí aqui sim a gente avança, né? E como é que as brancas impedem a promoção? Né? Não tem como impedir porque o bispo não chega, né? O bispo chega, né? Chega aqui, mas aí a gente promove dama que fica ganho aqui, né? No entanto, não foi isso que as pretas jogaram, né? As pretas jogaram o avanço, né? Avançando direto. Só que não se deram conta que tem uma sequência de checkmate aqui para as brancas, né? Então, G6 cheque. E aí qualquer casa que o rei vai aqui, a gente vai conseguir dar checkmate. Se for para H8, por exemplo, bispo G7. E aí rei G8, a gente avança peão dando checkmate. Olha só como o rei no canto ali fica numa posição, né, um pouco encurralado ali. E agora, se for para G7, H8 cheque. E aí checkmate com o bispo aqui, né?
E também tem a opção de capturar o bispo, e aí a gente pode dar checkmate de dama ou de torre, né? Até mesmo de torre aqui, porque repare a posição aqui de oposição, né? Não tem pra onde ir, né? O rei tira, né, as casas aqui de G7, F7, G7, e a torre tira a fileira 8 aqui, checkmate. Valeu, até as próximas, um grande abraço a todos.